Uma era uma menina que ela se drogava e saía caminhando na linha do trem. E quando eu fui investigar a história da família, ela havia sido adotada e os pais eram andarilhos e andavam pela linha do trem. Né? E ela nem sabia que ela tinha sido adotada. Tanto que depois eu trabalhei com a família para revelar, houve a revelação, e depois dessa revelação e dessa história, acabou. Ela parou com as drogas e parou, quer dizer, até que ponto esses conteúdos não ficam acordados lá dentro e impulsionando esse tipo de comportamento? Não sei, gente, é para vocês também pesquisarem. Eu já há quase 20 anos que pesquiso. Eu já pesquisei várias coisas. Existem outras coisas, né? Bom, então, voltando, por que eu comecei a usar rituais terapêuticos? Uma que o ritual, ele fascina, né? Porque, assim, e onde que eu uso os rituais? Voltando ao que eu estava falando. Quando eu consigo identificar os mitos construtivos, conteúdos construtivos e desorganizadores, porque com a família você nem precisa falar que é mito, a gente que precisa aprender a ler. Existem esses conteúdos nocivos que realmente que você quer deixar para trás, e existem esses conteúdos que você quer fortalecer. Eu gosto muito de trabalhar assim, de uma maneira bem prática com a família. Então, assim, puxa vida, existe essa determinação, você se sente assim. Às vezes você não precisa falar que é um estigma para ele, porque ele, né, se for uma pessoa mais esclarecida, tudo bem, mas se não for, você vai usar um linguajar que seja acessível à compreensão dessa pessoa. Então, daí, quando você elege esses mitos nocivos, esses conteúdos nocivos e desorganizadores, e as profecias, você tem ideia de que profecia e estigma, daí você vai lançar a mão dos recursos. Como deixar? Por que eu me debrucei em cima disso? Como que eu ia fazer as pessoas deixar para trás? Eu já acredito, nessa teoria, acreditei muito nos momentos cruciais míticos, tanto da família como do indivíduo. Eu tinha que criar um momento mítico para essa pessoa. E como criar um momento que demarcasse? Através do ritual. E a nossa cultura era assim. Quando você estuda os rituais, como que a nossa cultura ela é pontuada? Nós vivemos por etapas, nós vivemos por fases. Existem todos os rituais de transição. A criança sai de casa, vai para a escola, entra na escola. O adolescente sai, começa a sair à noite. O adolescente começa a namorar, daqui a pouco ele sai de casa. Tudo isso é cercado de todo um ritual. Nós vivemos ritualizando. Vocês vão ver a hora que a gente entrar nos rituais, eu falo, puxa vida, Marilene, você está montando esse ritual, mas eu já faço. Quer dizer, a gente tem que ganhar uma teoria, uma concepção, para poder fortalecer o nosso olhar, porque nós trabalhamos com teoria, nós não trabalhamos com instrumentos, e a gente precisa ter um olhar que nos possibilite nos aprofundarmos. Bom, existem muitos rituais culturais, a própria cultura foi montando rituais, vocês vão ver desde a cultura primitiva, desde uma aldeia indígena, tem uma série de rituais que servem ao quê? E vem da mitologia deles, que serve para organizar o funcionamento daquela comunidade. E serve para organizar o funcionamento de vida daquelas pessoas. Organizar a vida daquelas pessoas, porque os nossos rituais servem para organizar a nossa vida. Né? Eu levanto de manhã, eu até fiquei com meu filho aqui no apartamento dele, ele foi servir café para mim, ele falou assim, mamãe, nunca esqueça do pratinho. Quer dizer, eu sempre falava para eles, né? A hora que você olha o pratinho, eu não esqueça do pratinho. Eu falei, olha só, você aprendeu direitinho, né? Quer dizer, o que acontece? Acontece que são rituais que nós precisamos e que nós montamos na nossa vida. E a cultura não tem só rituais para organização, tem rituais de redefinição, tem rituais curativos. Desde os curandeiros da aldeia, eles têm rituais, e os rituais funcionam e muito bem. Por que a gente não trazer para a terapia? Então, foi com esta proposta que eu me debrucei para estudar os rituais e para realmente anexar o trabalho com as mitologias, principalmente para pontuar um momento em que eu vou deixar para trás o que eu vou chamar depois de conjurar o que eu não quero mais. Tá? Então, vamos lá.
O ritual foi introduzido nos modelos sistêmicos de terapia familiar, pela Palazzoli, no grupo de Milão, definindo-se o ritual como uma ação ou uma série de ações acompanhadas por fórmulas verbais para intervir na família em sua totalidade. Van der Art amplia a definição acima, acrescentando a noção de rituais vazios, os quais não podem ser considerados somente da perspectiva do terapeuta. Esse aqui eu coloquei porque, assim, o ritual, se eu definir o que a pessoa tem que fazer, é um ritual vazio. Porque esse ritual, ele não traz significado. E o que é mais importante, que amanhã eu vou conversar com vocês sobre isso, como eu trabalho, o envolvimento. O que faz envolvimento? Eu tenho ideia de envolvimento. É como se fosse algo que vai rodando e vai aumentando. Eu vou me envolvendo inteirinha, né? Quer dizer, eu vou pôr o pé na água só? Não. Para eu me sentir envolvida, eu tenho que entrar na água, porque daí eu vou sentir como que é a textura da água, qual que é a temperatura da água, e eu tenho que ter muita intensidade. Então, quanto mais envolvimento, e eu vou trabalhar amanhã com vocês isso, quanto mais envolvimento e intensidade eu tenha, não importa o tempo, não importa, eu preciso disso, né? Tanto que depois eu não faço mais aqueles genogramas de parede nem nada disso. A pessoa constrói junto o seu genograma. A pessoa pode trazer fotos junto, ela pode fazer uma dramatização junto. Por quê? Porque você está aumentando o envolvimento da pessoa. E conforme você aumenta o envolvimento, você mistura. E você vai trazendo conteúdos que estavam ocultos, sorrateiros, para a superfície. Porque depois que você vai ritualizar, você já tem o conteúdo pronto que você quer deixar para trás. Estão percebendo? Bom, segundo o Imber Black, que tem um livro muito interessante, no final eu coloco para vocês, os rituais úteis para a terapia são os rituais de transição. Nós não vamos entrar nos rituais da antropologia, que são fascinantes. Não dá tempo. Nós vamos ter os rituais de transição, porque nós vivemos por etapas e a vida é um eterno movimento do devir, é um movimento. E nós estamos deixando coisas, nós estamos indo para frente, nós estamos avançando. Existem os rituais curativos e os de definição de identidade. Eu vou depois entrar com mais tempo nesses, tá? Aí o que vocês estão vendo? Queimando. Quem nunca fez isso? Que a maioria já fez. Quem nunca queimou alguma coisa? Nunca rasgou? Ninguém. Porque isso está inserido dentro de nós. E porque isso funcionou para nós, depois eu vou falar com vocês que eu montei essa teoria que está nesse livro a respeito do trabalho com os 4 elementos e da importância dos 4 elementos, porque eles estão arraigados dentro do nosso ser. Algumas considerações vindas de vários autores são importantes. Os rituais terapêuticos são parte de um processo terapêutico mais amplo. Sua eficácia está no planejamento. Aí lembra que eu falei para vocês de envolvimento? Esse planejamento é o envolvimento. Então, assim, eu não acredito em rituais prontos que você pode dar de receitinha para a pessoa. Não existe isso. Vocês sabem disso. Na avaliação cuidadosa, especialmente em relação ao ciclo de vida dos eventos e de sincronizar
crásicos. Eu falo muito, muito rápido, de vez em quando em pé. E no respeito ao vínculo entre família, pessoa e terapeuta. Inclusive, a pessoa pode não querer realizar o ritual. Ela tem que ser respeitada. Então, daí o que significa para você? Então, vamos pensar numa maneira de deixar para trás. Vamos pensar, como eu uso os rituais de desconjuração, desconjurar isso. Os rituais não são jogos ou truques, mas surgem do contexto relacional que aprecia a tendência dos seres humanos de ritualizar e da necessidade do significado dos relacionamentos humanos. Nós somos seres que nós adoramos significar as situações, dar, pontuar. De alguma maneira a gente acaba ritualizando. Né? Por que às vezes a gente conversa com alguém, a gente dá um cartão, dá um abraço, toca a pessoa? Né? Porque a gente precisa demarcar. O ser humano é um ser que está o tempo todo marcando, pontuando a sua história. O terapeuta procura descobrir os símbolos e atos simbólicos apropriados, considerando a cultura na qual estão inseridos. Eles devem ser capazes de conectar com o que é conhecido e conduzir ao que é desconhecido. Então, não importa o tempo da preparação. A Black, ela conta um caso que a moça tinha terminado um relacionamento e ela não conseguia avançar na vida dela. Então, ela pediu, assim, ela foi preparando a moça, ela pediu para a moça todo dia que lembrasse, no sujeitinho lá, escrevesse o que sentia em relação a isso, colocasse numa caixinha e ela foi juntando ali durante um bom tempo, até montar um ritual para jogar fora, e a moça mesmo elegeu queimar tudo aquilo. Ou jogar no rio, que levasse, a água levasse embora. Né? Então, assim, o envolvimento. Quanto mais não tenho pressa, porque a pressa de fazer ritual é do terapeuta, não é da pessoa. E não é adequado. Você tem que ter um nível de envolvimento e criar uma intensidade para você conseguir realmente ter um significado maior. O terapeuta planeja o ritual utilizando as referências familiares para o tempo e espaço. Pode ocorrer em determinado momento, ao longo de um tempo. Consegue-se uma conexão com o passado, presente e futuro. Às vezes a gente, vocês vão ver, por exemplo, assim, ela, a Amber Black, inclusive diz assim, 2 rituais por terapia, 2... Eu tenho experiência que, inclusive, a pessoa cria uma determinada situação em que, diante daquela situação, ela ritualiza. Ela incorpora aquele ritual como um recurso que ela tem para lidar com determinada situação. Tá? Vamos supor assim, a pessoa que está lidando com o vício. Então, para ela, o ar é muito importante. Para ela, o pulmão é muito importante. Então, quando vem a vontade de fumar, ela sai, vai ao ar livre, respira fundo, incorpora ou diz alguma coisa e limpa os pulmões. Né? Então, assim, existem situações e situações em que a pessoa pode incorporar o ritual, até o dia que ela deixe o ritual, se ela quiser. Então, não é você, você fez agora, meu bem, então você não vai fazer mais. Não. Você precisou, é um recurso seu, que você pode usar. Nós já pontuamos no tempo este momento para você. E isso vai ficar dentro de você e você vai usar a hora que você precisar. Tá? Existem casos e casos, gente. Nem isso é para todos. Né? Então, é algo para... Bom, as considerações a respeito dessa teoria que já existe. Então, eu estou separando a teoria que existe a respeito do ritual, depois as minhas propostas de trabalho com o ritual. Então, é necessário estar atento às alterações de modo a incorporar contradições, agarrar-se a alguma coisa. Isso é muito importante, porque às vezes no ritual você quer se agarrar a alguma coisa e você quer deixar alguma coisa para trás, ou vice-versa. Você quer deixar alguma coisa para trás e quer se agarrar a outra coisa. Por quê? Porque o movimento é importante.
porque o movimento é importante.